Meus irmãos, graça e paz mais uma vez. E a graça do Senhor nunca como é que eu posso dizer, total, porque todo dia Ele derrama um pouquinho da sua bênção, da sua graça sobre nós. Todo dia é um pouquinho, né? Porque apesar de não sermos merecedores, mas o nosso Deus nos ama. E eu quero convidar para que hoje à noite estejam aqui trazendo um visitante. Nós, hoje à noite, teremos aqui a presença do pastor André Dias, da Igreja Batista Caiçara. Então, ele vai estar trazendo aqui a mensagem do Senhor e referente ao aniversário dos 19 anos da Igreja Batista Sião. Tá bom? Então, você traga um convidado para que nós possamos aqui comemorar juntos mais este aniversário, né? Porque 2021 nós tivemos aqui comemorando, 2020 não foi possível, porque todos sabem aí da pandemia, e nós tivemos, assim, um período muito complicado, muito temeroso, mas graças a Deus o Senhor nos sustentou. Tá? E graças a Deus estamos aqui celebrando o 19º ano. E no próximo ano, eu gostaria de fazer uma grande festa, são 20 anos. 20 anos. Então temos que caprichar nessa festa. Porque não é todo dia que a gente faz 20 anos, não. Eu fiz 20 anos já tem bastante tempo. Bastante tempo. Então eu só vou fazer agora 70. Quando fizer 70, aí diz assim, não vou fazer mais 70, não, vou fazer 80. Mas, meus irmãos, vamos aí abrir a palavra de Deus. E em Filipenses, capítulo 3, 13 e 14. Porque eu quero estar hoje, rapidamente aqui, falando sobre a palavra prosseguindo, porque o tema deste 19º aniversário é desenvolvendo, prosseguindo, ocupando e fortalecendo nossa caminhada com alegria. Nós estamos fortalecendo a nossa caminhada todos os dias? Pronto. Então, o texto que aqui nós vamos ler é o seguinte, irmãos, verso 13, tá bom? Em Filipenses, capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Graças te damos, ó Pai, por estarmos prosseguindo. E aqui nós te rendemos, acima de tudo, nossos louvores, nossos agradecimentos ao Senhor, Pai da eternidade, o Príncipe da paz e aquele que nos dá a salvação. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso estamos aqui, ó Pai, que todos os dias nós somos refugiados e somos levados a avançar um pouco mais, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, prosseguindo para o alvo, quando Paulo escreve isso aqui, Paulo está preso, e ele escreve à igreja de Filipe, né, lá que está distante, e ele está exortando a igreja, acima de tudo, a permanecer na alegria do Senhor. Nós vimos aqui na quinta-feira desenvolvendo a nossa salvação. E hoje nós estamos falando aqui de prosseguindo. E prosseguir é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Porque as lutas são constantes, né? Você às vezes diz assim, meu Deus, há lutas que eu não sei mais
de onde elas vêm e como elas estão acontecendo. Porque às vezes luta contra a doença, né? A doença é terrível, mina a gente. Às vezes a nossa luta é contra nós mesmos, né? Falta ânimo, falta fé, falta determinação. E essa luta, ela muitas vezes é constante. Às vezes é a falta do emprego, a falta do sustento, que tira a dignidade do ser humano, né? E a gente, às vezes, fica desconcertado diante dessas crises, desses problemas. E aqui nós estamos vendo uma palavra que ele diz no verso 14: prossigo para o alvo. E Paulo tinha muita história para contar a respeito da vida dele. E ele estava prosseguindo, ele dizia assim: apesar de todas as coisas que têm acontecido na minha vida, eu prossigo para o alvo. Apesar de tanta coisa estar acontecendo todos os dias, porque eu estou pregando o evangelho, nada mais que isso. Eu sou perseguido porque prego o evangelho de Cristo. E aqui vem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Continue prosseguindo nesta caminhada em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, nós temos caminhado, e aqui vocês veem, né, neste quadro aqui, alguém caminhando, ali existe um caminho. Ali existe um caminho. Talvez esse caminho que você esteja atravessando, em determinados momentos, você para e diz assim: poxa vida, como é que eu vou passar por aqui? Como é que eu vou passar por esta aflição? Como é que eu vou passar por essa situação? E eu digo para você uma coisa: abrir o caminho é com Deus. Agora, andar é com você. Andar é conosco. Nós precisamos caminhar andando, ou seja, nós precisamos prosseguir caminhando, andando todos os dias, na fé, prosseguindo de fé em fé, todos os dias. Porque temos a certeza que os obstáculos muitas vezes vão minar as nossas forças. Mas abrir, derrubar, é com Deus, não é com a gente. Deus é que vai à frente, tirando as amarras, as trancas, os ferrolhos. Nós temos que continuar caminhando. Por isso que eu quero lembrar aqui ao povo de Deus nessa manhã o que aconteceu com o povo quando saiu do deserto. O povo saiu do deserto e aí o faraó, não satisfeito, manda o exército atrás daquele povo. E o povo se depara com o mar na frente dele. O mar está lá. E aí agora o que é que faz? O que é que foi feito? A palavra de Deus nos diz que ele diz assim: o que é que vocês estão fazendo aí parado? Que pergunta, né? O mar lá na frente pergunta: por que vocês estão aí parados diante desse obstáculo? Por que vocês estão parados, povo meu? Em outras palavras. E aí então a palavra vem, a ordem vem. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Abrir o caminho é com Deus, não é com eles. Abrir o caminho não é com a gente, abrir o caminho é com Deus. E o que nós temos que fazer é marchar, é caminhar, crendo que o Senhor vai abrir o caminho. Vai abrir um caminho de emprego, vai abrir um caminho de restauração, vai abrir um caminho de vida.
E é isso, meus irmãos, que eu quero recordar nessa manhã, andando, prosseguindo, lembrando, acima de tudo, que nós devemos marchar. Não devemos desistir, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Apesar das crises, nós somos daqueles que avançam. Mas eu quero lembrar também que o povo uma vez estava diante de uma muralha de Jericó. Um exército ali marchando. E a ordem está em Josué, capítulo 6, versos 2 a 3. Marchem em torno daquela muralha. Em outras palavras, o obstáculo. Qual era o obstáculo? A muralha. E diz que o povo tinha que estar ali cantando e marchando. Eu não sei qual é a muralha que está diante de você. Mas Deus está dizendo, marche, porque essa muralha vai cair. Essa muralha vai cair em nome de Jesus. E creia nisso. Então o povo continua ali, marchando, cantando, vibrando. Orientados por quem? Por aquele que abre o caminho. É Deus que abre o caminho. Nós temos que prosseguir. Está difícil? Esse caminho está muito difícil. Mas, quando terminou aquela marcha, as muralhas caíram por terra. E o povo, diz o texto bíblico, que eles passavam pelas muralhas caminhando, ou seja, tal queda foi aquela muralha, aquelas muralhas. Assim, creia que as muralhas que muitas vezes têm impedido você de caminhar, vai cair por terra. Por quê? Porque uma coisa nós precisamos lembrar, a crise não veio para ficar. A crise não veio para se estabelecer na sua vida. E Deus vai usar tudo isso para te fortalecer, para te mostrar que existe um Deus que derruba as muralhas. Um Deus que constrói homens e mulheres mais fortes. Não é o tamanho do seu problema, é o tamanho do seu Deus. Porque Deus é poderoso. A história conta isso lá no deserto. A história conta isso no Novo Testamento. A história continua contando hoje. Porque eu creio que aqui existem pessoas que têm visto muralhas caírem. Têm presenciado isso na caminhada com Deus. E eu quero lembrar também de Elias na caverna. Elias na caverna estava lá, interessante, ele estava se escondendo. Porque estava temendo uma mulher. A mulher conseguiu embaraçar a cabeça de Elias. E aí ele se esconde numa caverna, ele não quer ver mais ninguém, e aí o anjo do Senhor vai lá, está lá em 1 Reis, capítulo 19. E o que me chama a atenção é que Deus fala com ele, alimenta ele. Para quê? Para que ele continue a caminhada, continue prosseguindo. Deus tem te alimentado, meu irmão. Deus tem te alimentado, minha irmã. E tem uma coisa que Deus fala para Elias, lá no 18. Ele dizia assim, olha, sabe o que é que acontece, Elias? Você está me dizendo que acabou tudo, que não tem mais jeito, e eu estou dizendo a você para você prosseguir, porque lá ainda existe 7.000 que não se dobraram e estão esperando por você. Ou seja, havia uma obra a ser realizada, e essa obra espera que seja realizada por nós.
E ela vai fazer o quê? Para chegar lá, para reunir esse povo, para orientar esse povo, para ser bênção no meio desse povo. E eu digo para vocês, Deus conta com você, meu irmão. Deus conta conosco. Esta é a nossa caminhada, é prosseguindo, olhando firmemente para o alto, para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Não estamos olhando para homens, não estamos olhando para instituições, estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Por isso é que nós vamos prosseguindo. E Elias estava ali, aí disse, saia daí, sai Elias. Então, se você está com medo, eu digo para você, o Senhor tira todo o medo, para você prosseguir. E eu digo mais, em João 5, Evangelho de João. O Evangelho de João vai nos dizer aqui algo muito interessante. Olha só. Vocês conhecem o milagre que aconteceu com um homem que não andava? 5 é o capítulo, verso de número 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Olha só. Aí vem o verso 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? A pergunta que ele faz é essa. Ele viu o homem deitado e pergunta para o homem, queres ficar são? O interessante é que às vezes eu me deparo na palavra de Deus com umas perguntas assim muito óbvias, né? Mas está perguntando se está vendo o cidadão lá prostrado, mas ele quer saber de você. Você quer ficar são? A pergunta que Jesus faz é essa. Por quê? Porque o texto que nós estamos lendo ali, nesse momento, aquela palavra é prosseguindo. Porque eu preciso prosseguir crendo. Você tem fé para prosseguir? Você crê que é possível prosseguir? Então ele chega para aquele homem, para aquele enfermo, e Jesus diz no 8 aí, ó. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ande, porque o andar é com você, mas abrir o caminho, curar é comigo. É com Deus, não é comigo. Nós simplesmente temos que ouvir o Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, me levanta, porque eu quero prosseguir. Se você está prostrado, se você está desanimado, levanta e anda, porque o Senhor quer te restaurar. É isso que o Senhor nos fala. Por isso que esse tema está sendo discutido. Finalmente, irmãos, alegrem-se, porque o Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te levantar, o Senhor quer fazer você andar todos os dias na presença dEle. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos, porque o nosso alvo é a nossa soberana vocação. O alvo, né? Esse alvo está aqui, ele fala aqui, né? Em Efésios. Efésios vai nos trazer esta questão. Esse texto de Paulo me chamou muita atenção e tem outros aqui. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque as lutas nós vamos vencer, mas virão mais lutas. Mas temos um prêmio maior. Porque todo aquele que prossegue, ele tem um objetivo. Eu não sei qual é o teu objetivo, meu irmão. Não sei qual é o teu objetivo, minha irmã. Mas o Senhor lhe chama para um prêmio bem maior. E ele fala sobre isso, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que nos aguarda é muito bom, bem maior. O prêmio que nos aguarda está em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que prosseguir olhando para este Senhor e Salvador, que é Cristo, nosso Deus.
Porque é Ele que nos traz, acima de tudo, ânimo para prosseguir. Porque se for por nós mesmos, já teríamos desistido. Mas quando nós cremos que Ele nos levanta, que Ele nos apoia, que Ele nos instrui, que Ele nos dá esperança, então a gente prossegue para o alvo da nossa vocação. E a nossa vocação é sermos salvos e estarmos com Cristo no paraíso. Porque antes ninguém poderia ir, mas hoje, em nome de Jesus, nós temos essa vocação de sermos levados para estar com Cristo, ao lado dele, na glória. E todos nós iremos desfrutar, porque estamos prosseguindo todos os dias nessa vocação. E o nosso Deus não é homem para mentir. Nosso Deus não é falho, Ele não falha. E tudo aquilo que Ele disse se cumprirá na nossa vida. Não porque sejamos merecedores, mas porque Ele é um Deus fiel e que colocou em nós o Teu Santo Espírito para que, através deste Espírito, nós realizássemos obras maravilhosas. E estas obras, elas são obras de Deus, não são obras nossas. Porque as nossas obras não nos levam a lugar nenhum. Mas aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está realizando em nós, nos dá uma coragem de continuar, de permanecer firme. Mesmo que um dia a gente lembre, em algum momento, disse, olha, eu vou ter que partir. E Paulo dizia, olha, eu gostaria de ir, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu tenho que pregar o evangelho para muita gente. Nós temos a certeza e a convicção que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso libertador. Nada é maior do que o nosso Deus. Vamos prosseguindo todos os dias nessa certeza, nessa convicção, porque é o Senhor que vai abrindo o caminho. O caminho do céu já está aberto. Existe um caminho no céu, sabia? Esse caminho foi preparado para nós. Que assim o Senhor nos alerte, nos complemente, né? Todos os dias, essa mensagem no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela Tua palavra. Que o Senhor, mais uma vez, nos ajude a compreendê-la, Senhor, para que no nosso interior corram rios de água vivas e que frutifique cada vez mais em nós essa palavra. Oramos em nome de Jesus. O culto, 18h30, tá? Então, à noite estaremos aqui comemorando.